E o Repórter Brasil retoma agora a série de entrevistas sobre corrupção exibida durante toda esta semana. Vamos ao Rio de Janeiro com Luciana Barreto. Boa noite a todos. Eu converso agora com o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, o Adi Damus, que tem um longo trabalho como ativista dos direitos humanos. O Adi, boa noite. Boa noite. O Adi, o Brasil tem uma legislação forte de combate à corrupção? Eu acho que sim. Eu acho que o nosso problema não é de insuficiência de leis, de falhas no ordenamento jurídico. Temos o Código Penal, de fato é uma lei antiga, da década de 40, mas ao longo dos anos foram sendo editadas, né? Quando a criminalidade, a chamada criminalidade de colarinho branco, começou a se sofisticar, foram editados diversos diplomas legais, lei do colarinho branco, lei da lavagem de dinheiro. Então nós não temos, agora foi aprovada recentemente, no ano passado, a lei das organizações criminosas, com base no Tratado Internacional de Bolonha. Então nós não temos, o problema não reside na legislação repressiva. Onde reside o problema, então? Olha, eu acho que um dos grandes focos de corrupção, e talvez o principal, seja o sistema político eleitoral brasileiro. A possibilidade de empresas, de pessoas jurídicas doarem para campanhas eleitorais. Se tem a certeza que se for feito um estudo, vai se demonstrar que aí, direto ou indiretamente, reside a maior causa da corrupção brasileira. A justiça funciona? Quando acionada, embora aí possamos fazer algumas críticas, mas nos últimos anos, até por conta de pressões da imprensa, de certos setores sociais, o Poder Judiciário tem funcionado. Não sei se tem funcionado com justiça, porque muitas vezes se clama simplesmente não por justiça, mas por punição. E um processo, uma ação judicial, uma ação penal, dela pode resultar punição ou absolvição. E tanto a punição quanto a absolvição devem ser decorrentes da prova existente nos autos do processo, e não por força de pressão social ou por força de pressão da mídia. O senhor acha que o combate à corrupção ele é igualitário em todos os meios, federal, todos os âmbitos, federal, municipal, estadual, por exemplo? A impressão que nós temos é que no âmbito federal os meios de apuração são mais sofisticados. E no plano federal não há aquela que existe muitas vezes nos estados, né, e nas cidades, a subordinação ao poder local, sobretudo no interior do país. E na esfera federal, essa pressão ela já é muito mais diluída, né? E além da legislação, há hoje, né, meios e modos, né, as tecnologias de apuração, né, de persecução do dinheiro que, porventura, seja evadido do país. Hoje nós temos meios tecnológicos mais sofisticados do que existiam antigamente, né? E temos a democracia, né? Temos órgãos autônomos, temos a Polícia Federal, que tem até um grau de autonomia bastante acentuado, temos o Ministério Público, temos o Poder Judiciário funcionando livremente, os parlamentares podem subir às tribunas do Parlamento Federal e das Assembleias Legislativas e se expressarem livremente, cobrarem, denunciarem, enfim. Coisa que há algum tempo atrás não acontecia quando nós vivíamos sob uma ditadura. O Brasil tem essa tradição de investigação da corrupção? Tradição, eu diria que não. Acho que agora, e repito, com imprensa livre, com órgãos de Estado fortalecidos, com uma legislação apropriada, com tecnologias aptas, né, à investigação, o Brasil está começando a criar uma tradição de combate à corrupção. Agora, acho que nós temos que ir às causas, repito, né? E do meu ponto de vista, a principal medida que deveria ser tomada no plano legislativo é proibir a doação por parte de empresas privadas às campanhas eleitorais. A sociedade brasileira também está engajada nesse combate? Eu acho que está, mas às vezes com uma certa distorção, às vezes a partir de um certo moralismo que não consegue distinguir o que de fato é corrupção
e o que de fato é escândalo fabricado, né? Nós temos que ter, no combate à corrupção, ao mesmo tempo, muita clareza no sentido de combater as suas fontes, de suprimir as fontes da corrupção, as causas da corrupção, preservar princípios constitucionais que são caros à democracia brasileira, né, que estão lá na nossa Constituição, o princípio do devido processo legal, o princípio da presunção de inocência, né, o princípio do contraditório, ou seja, muitas vezes pessoas são acusadas injustamente de terem praticado corrupção, depois de se chega a uma decisão judicial que absolve aquela pessoa e a reparação não é feita, porque normalmente quando se denuncia um caso, um escândalo de corrupção, se denuncia com destaque, se denuncia a culpa com destaque. Agora a absolvição, quando muito, vem numa notinha de rodapé. E é muito difícil fazer essa reparação mesmo, né? É verdade. Porque muda a vida da pessoa completamente. Reputações, agora, recentemente, semana passada, né, o diretor da Petrobras foi apontado indevidamente como tendo recebido propinas na tal operação Lava Jato. E depois a própria Polícia Federal reconheceu que o nome dele foi citado indevidamente. Não havia nada no processo que apontasse para aquela pessoa, para aquele diretor da Petrobras. O fato foi noticiado com destaque, ou seja, a possibilidade de ele ter recebido propina, mas agora a notícia do desmentido veio numa linha lá de baixo, sem qualquer destaque, e eu fico imaginando o que não passou, né, esse servidor, esse funcionário da Petrobras, o que não está passando na sua família. Na sua vida privada. Na sua vida privada. Então nós temos que tomar muito cuidado para não agirmos como se agia na caça às bruxas, né? A corrupção é um problema sério brasileiro, nós temos que combater as suas causas, mas não podemos esquecer que esse combate tem que se dar dentro da lei e nos moldes que manda a Constituição. Adi Damus, muito obrigada por essa entrevista. Amanhã, o Repórter Brasil exibe a última entrevista dessa série especial sobre corrupção. Nós vamos ouvir Luciano Martins, do Observatório da Imprensa. Ele vai falar sobre o papel da mídia nas denúncias de corrupção.